Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa um discernimento espiritual? Porque é que alguns religiosos, eles não conseguem crer como Deus ensina por não buscar Deus como Deus ensina. Hoje está mais fácil de você crer em Deus, porque a própria ciência comprova todos os estudos bíblicos. Quer dizer, existe aí uma verdade e uma mentira que já está sendo comprovada que a verdade sempre vence. Então você tem que entender o que é verdade e o que é mentira até no espiritual. Porque se no natural existe verdades e mentiras, no espiritual também. E é sobre isso que eu quero explicar para você. O que uma tatuagem pode fazer dentro do seu espírito, no seu emocional. E que você tem que buscar esse conhecimento para poder você aprender a crer naquilo que Deus ensina. Eu já conheci pessoas que quando fez uma tatuagem, ela começou a perder tudo. Depois que fez a tatuagem. Depois que a pessoa fez uma tatuagem, os caminhos da vida dela travou, trancou, mudou as coisas externas. E ela percebeu e se arrependeu e buscou a Deus depois que fez a tatuagem e viu a vida dela dar uma reviravolta. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Entre uma verdade de um discernimento espiritual e uma mentira. O que é que no plano natural, no mundo natural, ele pode mudar dentro do seu espírito. As pessoas dizem que nós somos um corpo que tem um espírito. Na verdade, é o ao contrário. Você é um espírito e que mora dentro de um corpo. E que se você não buscar esse conhecimento, você naturaliza tudo o que acontece com você. Porque você quer naturalizar. Mas se você é um espírito dentro de um corpo, tudo tem um sentido. Tudo tem uma função. Tudo tem um propósito. E somos nós que temos que buscar esse tipo de conhecimento. Então, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Jesus ensina isso. E tudo que é desligado da terra também é desligado do céu, do mundo espiritual. Então, quem busca o conhecimento, aprende. Quem não busca, não sabe aquilo que está vivendo. Então, o que é que no plano natural muda no seu espiritual? Tudo muda, do plano natural para o plano espiritual, tudo muda. E eu não vou poder explicar tudo para você em um conteúdo só, mas eu já venho explicando muitas coisas para você entender entre uma espiritualidade verdadeira e uma espiritualidade falsa. Uma doutrina que não explica sobre as verdades de Deus, do Espírito. Então, eu numa época usei um anel que era uma cobra. E quando eu comecei a usar o anel, eu comecei a perceber que o meu estado emocional estava diferente. Eu fiquei mais impaciente, mais irritada, e o anel era como uma cobra. E eu passei uns 2 meses com esse anel. E para você ver como é difícil a gente reconhecer que algo está acontecendo no nosso espírito, na nossa alma, por conta de algo externo. Eu passei 2 meses com esse anel. E mesmo eu percebendo que eu estava diferente com o anel, que podia ser o anel, mas eu tinha pago R$500 no anel. E eu fiquei mesmo assim com o anel, mesmo incomodada, mesmo insatisfeita. A minha alma perdeu uma conexão, algo de bom, e eu não estava acreditando que era o anel. Eu estava incomodada e sempre olhava para o anel. Eu sempre olhava para aquele anel e percebi uma mudança em mim depois que eu estava com aquele anel. Mas eu estava tão agarrada ao valor do anel que eu não queria me desfazer, não usar.
Mas logo depois que eu me senti mais incomodada e comecei a ter um conflito comigo e sem ter esse discernimento no meu espírito, na minha alma, que era devido ao anel, do nada o anel quebrou. E aí sim eu fui obrigada a jogar o anel. E aí eu percebi, eu tive a conclusão que o meu espírito, ele mudou por conta do anel que eu estava usando. Só depois que eu tirei o anel, que eu fui obrigada, porque o anel quebrou, foi que eu tive a certeza que era o anel que estava me incomodando tanto. Que eu estava uma pessoa diferente, me achando um ser diferente, com um comportamento diferente, me achando uma pessoa muito maliciosa, uma pessoa falsa, que é o que a cobra mostra pra gente na Bíblia e no plano natural, não é verdade? Então eu vou explicar para você o que é que uma tatuagem ela pode fazer no seu espírito. Hoje já é comprovado pela ciência, pelos estudos da medicina, que quem tem tatuagens no braço, ela tem problemas com família, abandono de pai, abandono de alguém, e que carrega uma ferida, um problema emocional. Hoje já é comprovado pela medicina, pela ciência, pelos estudos do cérebro do ser humano. Então você tem que aprender até que ponto algo ele pode mudar dentro do seu espírito, porque você não é um corpo com um espírito. É diferente. Você é um espírito dentro de um corpo. E é você que tem que buscar esse conhecimento entre a verdade e a mentira. O que é que uma tatuagem ela pode modificar na sua alma? Na sua alma, depois que você faz uma tatuagem. Eu lhe contei essa história do anel e vou lhe contar outra história para você entender mais provável o que significa uma tatuagem. A Bíblia fala que nós não devemos tatuar o nosso corpo, mas tem pessoas que não acreditam e tem pessoas que tatuam no tempo da ignorância, mas faz o desligamento do plano espiritual com arrependimento e quebra aquele vínculo do plano espiritual para o plano natural, quando descobre, quando acredita, que busca Deus para mudar aquilo que viu que teve uma consequência. Então eu já conheci pessoas que depois que fez uma tatuagem, o comércio dela parou, e ela passou a perder os clientes, perder as coisas, e ela buscou a Deus para se retratar. Ela percebeu o que foi depois da tatuagem. Eu já estou contando a você a história, eu não tenho tatuagem, mas eu estou contando a história do anel, porque na época foi muito perceptível para mim, mas que eu só tive a comprovação quando eu me desfiz do anel. Eu estava sentindo aquele conflito dentro da minha alma, aquela insatisfação, aquela malícia, aquela coisa ruim, mas eu não estava acreditando que era o anel. Demorou um tempo para poder eu aprender a discernir. Então, de muito eu relutar com a realidade que eu estava vivendo, quando o anel quebrou, que eu joguei, foi que eu tive a certeza que o que eu estava sentindo dizia respeito àquele anel que eu estava usando. Para você ter ideia como a gente reluta contra a verdade. Mesmo sentindo, mesmo vendo uma realidade, muitas vezes a gente não consegue acreditar se nós não buscar ajuda entre uma verdade e uma mentira. Eu vou explicar para você aqui um fato meu, um caso real sobre uma tatuagem, como mudou a vida do rapaz depois que ele fez a tatuagem, o que aconteceu na vida dele, para você entender, discernir. Isso é sobre um discernimento espiritual, porque a Bíblia ensina que tudo é espiritual. Tudo. Doenças, insônias, tragédias. Então, quem quer crer em Deus, do jeito que Deus ensina, aprende. Quem não quer, infelizmente, aprende só aquilo que lhe convém.
acredita naquilo que quer, mesmo passando pela dificuldade, pelo problema. Por isso eu estou contando a você a história do anel. Quer dizer, eu estava sentindo que era um anel, mas eu não queria acreditar, porque eu tinha pago aquele anel na época, R$500, para mim era um valor alto, e eu não estava acreditando que era por conta daquele anel que eu estava me sentindo mal, que eu estava insatisfeita, que eu estava chateada, eu não estava acreditando. E é isso muitas vezes que uma tatuagem ela faz no espírito de uma pessoa. Depois que ela faz uma tatuagem, ela fica mais rebelde, agressiva, e muita gente não consegue discernir, ter esse discernimento. O que uma tatuagem pode causar na vida de uma pessoa. Porque você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que está dentro de um corpo. É diferente. Então, todos os nossos atos existem consequências. E é isso que a Bíblia ensina. E Deus explica, não seja ignorante. Não queira ser ignorante, ignorar as coisas espirituais. Por mais que seja natural hoje falar do mundo espiritual, mas para alguns religiosos, precisa você ter muita coragem para você dar cara na internet para falar sobre as coisas espirituais de uma verdade. Porque nem todo mundo aceita verdades. Você fala uma coisa, o povo interpreta, a interpretação é aquela que ela tem, é aquela que ela conhece. Então, se ela não tem um conhecimento que eu tenho, ela vai dizer que a louca sou eu, porque ela não tem esse discernimento, esse conhecimento. Então, eu estou tentando ajudar uma pessoa que não tem um conhecimento e aquele que não tem está julgando o que tem como um louco. Ele não quer aprender. Por isso, para poder a gente ser usado por Deus, a gente primeiro precisa ser tratado pelo Espírito, ser capacitado pelo Espírito. Tem que ter muita coragem para poder a gente falar a verdade, confrontar as pessoas. Porque é isso que Deus ensina na Bíblia. Deus, ele confronta, o Espírito Santo, ele confronta aquilo que as pessoas mais gostam, aquilo que as pessoas querem. Por isso, elas querem Deus da forma que elas querem. Elas não querem Deus da forma que Deus ensina. E por mais que ela não queira, o problema é de quem não quer. O problema não é Deus. O problema é de quem não quer aprender, de quem não quer passar por um problema e aprender com ele. Aprender a ter esse discernimento entre a verdade. Discernimento não existe no plano natural. Só existe no espiritual. O discernimento que a Bíblia fala só existe no plano espiritual, dentro do seu corpo. Entre uma verdade e uma mentira. Não existe no plano natural. E é por isso que quem não tem e não consegue aprender e não quer aprender, ele agride a outra pessoa. Ele machuca a outra pessoa. Ele maltrata, ele rebaixa. Porque ele não sabe e nem quer aceitar. Ele não quer aceitar. Ele quer aquilo que ele já quer. Então preste bem atenção para você ver que hoje está mais fácil crer em Deus. Por conta dos estudos e por conta da internet. Então os estudos já comprovam. Quem tem tatuagem no braço tem problemas de abandonos com família. Problemas sentimentais seríssimos. E que a tatuagem, ela mostra como uma revolta na vida dessas pessoas. Elas querem se mostrar, elas querem transparecer, botar para fora algo que está dentro da alma dela, dentro do espírito dela. Mas dependendo do tipo de tatuagem, ela pode impactar no plano natural, aquilo que você fez no seu corpo, que é o plano natural, é o seu corpo, e o plano espiritual é o discernimento da sua alma. Então você consegue discernir o que mudou depois de uma tatuagem. Você consegue discernir. Por isso eu lhe contei a história da cobra, do anel. E eu vou lhe contar outra história que foi de um homem que eu me envolvi. Depois que ele fez uma tatuagem, ele se destruiu. E eu vou explicar para você o porquê e o como.
o porquê. Cada caso é um caso. Mas com esse caso do anel, com o caso que eu vou lhe contar, você vai aprender se tem sentido ou não o que a ciência diz e o que a Bíblia diz. Que nós não devemos tatuar o nosso corpo. Então tem tatuagem que não influi. Mas tem tatuagem com certeza que influi. Que muda, que modifica. Que modifica. A polícia mesmo, quando ela vê uma tatuagem de um palhaço em alguém, o que é que ela acha? O que é que um palhaço, um coringa, quando alguém tatua, como é que eles tratam aquela pessoa? Como homicida, como bandido perverso. É assim que a polícia trata com quem faz uma tatuagem de um palhaço, de um coringa no corpo. Para você ver que tudo tem a ver. E só não tem a ver quem não quer crer. Quem não quer crer. Em 1 Timóteo 6, 3, Deus diz: os falsos mestres, pessoas que dizem saber das coisas e ensinar coisas sem saber. Como é que você descobre que uma pessoa é um falso mestre? Uma pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. E nem ela tem a visão, a percepção daquilo que ela faz. Quer dizer, ela fala, mas ela não consegue fazer aquilo que ela fala. Ela faz o ao contrário do que ela fala. Então é um falso mestre. Isso é uma falsa pessoa. Ela não sabe aquilo que está falando. Então ela fala por interesse, para ganhar dinheiro, para sobreviver, por algum motivo. Ou até por desconhecer sobre a verdade. Mas falar é uma coisa, fazer é outra coisa. Os falsos mestres. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é com uma doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, contendas e blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te de tais. Aparta-te de tais pessoas que ela fala uma coisa, mas ela não condiz com o que fala. E o próprio espírito, que somos nós, que você é um espírito que está dentro de um corpo, você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito dentro de um corpo. E quem não busca o discernimento entre a verdade e a mentira, ele mente para ele mesmo. Que é isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. Então é visível e perceptível para quem está de fora. Como as pessoas falam uma coisa, mas praticam outras. Como ela diz uma coisa hoje, amanhã já é outra. Mas para você conseguir essa ajuda desse discernimento, que só existe no plano natural, no plano espiritual, você tem que buscar Deus como Deus ensina. Ou você não passa de um religioso. E por mais que eu diga a você uma coisa, você está ouvindo, mas você não consegue entender. Porque você não busca Deus como Deus ensina. Quer dizer, ouvir é uma coisa, interpretar aquilo que está ouvindo é outra coisa. Então, quando se fala em tatuagem, principalmente, que eu não quero perder o foco, é que as pessoas, cada um crê do seu jeito, da sua forma. Mas são diversas as histórias perceptíveis, visíveis, por conta de tatuagem. Por conta de tatuagem. Eu tive uma experiência no passado com um homem que, quando eu percebi que eu ia sofrer com ele, eu larguei ele. Tinha 1 ano que eu estava com ele. Só tinha 1 ano. E ele
ficou sofrendo. Ele começou a sofrer muito quando eu larguei ele. Entrou nos vícios, no álcool, e entrou na depressão, ficou muito mal quando eu saí da vida dele. Quando eu fiquei com tanto medo na época que esse homem me matasse, porque eu não esperava que por conta só um ano que ele estava comigo, ele ficou muito mal quando eu terminei com ele. Eu só tinha 26 anos. E aí ele mandou fazer uma tatuagem no corpo dele. E que tipo de tatuagem foi essa? Ele fez um Jesus. Ele fez um Jesus aqui na costela. Ele ainda me mostrou que ele fez um Jesus, escreveu meu nome dentro, no rosto de Jesus, porque ele dizia que não queria esquecer nunca de mim. E ele fez o Jesus para lembrar do meu nome. Porque Juliana, Jesus, então ele fez a imagem de Jesus, né? Botou o nome nas costelas dele. Mas não durou 2 meses. Esse homem se destruiu por completo. Porque ele já estava sendo destruído pelo mundo espiritual. Ele era um homem agressivo, ciumento, né, possessivo. E quando eu percebi, eu terminei o relacionamento, porque eu já tinha experiência com outro relacionamento e terminei por conta disso. Mas o que é que eu quero que você entenda? Que o que mais deu partida na destruição dele foi ele ter feito Jesus como um símbolo de amor a uma pessoa que já não queria ele, que foi isso que ele disse para mim. Eu fiz Jesus para nunca esquecer de você. Ele não fez Jesus pedindo a Deus que Deus mudasse a vida dele, que Deus ensinasse algum. Por que era que a vida dele era tão perturbada? Porque a mulher já tinha largado ele por conta desse ciúme dele. E quando eu percebi o ciúme possessivo, também caí fora. E aí ele fez essa tatuagem e não deu 2 meses, eu soube que ele tinha matado uma pessoa. Ele matou uma pessoa e teve que correr, perdeu tudo, todo o convívio, todo o tempo de emprego. Quer dizer, ele já vinha se destruindo. E a pessoa, quando ela está cega no mundo das trevas, tudo que acontece com ela, ela tem que botar a culpa em alguém. Ela tem que achar um culpado. Ela tem que dar razão àquele sentimento que ela sente para justificar e condenar as pessoas. E quanto mais essas pessoas fazem isso, mais elas vão se destruindo. Mais elas vão se destruindo. Esse homem, ele matou uma pessoa do nada. Do nada. Ele matou uma pessoa que ele não conhecia, que ele não tinha problema nenhum. Simplesmente ele estava bebendo e um rapaz que foi matar uma pessoa, ele estava na hora e a arma não disparava. Foi isso que me contaram na época. A arma não disparava. E ele viu o cara tentando atirar no outro e a arma dando problema, defeito. E ele se levantou e disse, você não sabe matar uma pessoa não. Pegou a arma da mão do cara e matou o cara. Do nada, sem ter problema nenhum. Não teve discussão, não teve... Quer dizer, é uma pessoa que não busca respeito sobre a espiritualidade. Na época também eu não buscava. Eu tomava decisões da minha vida conforme aquilo que eu já vivi e já vi que para mim não dava certo. Um homem ciumento, agressivo e brigão, para mim não dava certo, porque eu já vinha fugindo de uma situação dessa. Parecida com essa e não queria mais ser controlada por uma pessoa. Né? Então quando eu percebi a situação, caí fora. E aí foi quando eu caí fora, ele entrou no mundo dos vícios, abandonou o emprego e fez essa tatuagem e terminou acabando de se destruir. Mas o que é que eu quero que você entenda
com esse conteúdo, com esse discernimento que eu tenho hoje, que nada é por acaso, exatamente como a Bíblia diz. E é o homem que espera, por mais que ele esteja vendo o histórico da vida dele, por mais que ele esteja sentindo, por mais que ele esteja perdendo, tudo ele está ali justificando. Ele justifica para dar razão àquele sentimento e condena as pessoas por não buscar esse discernimento. Hoje é que eu tenho esse discernimento, mas na época eu não tinha, nem sentindo, como eu expliquei para você da história do anel. Quer dizer, eu olhava para o anel, vinha na mente que eu estava sentindo aquele desconforto, aquele desprazer, como se não fosse eu não estava me reconhecendo, eu estava como uma pessoa falsa, uma pessoa maliciosa, e eu não estava me reconhecendo. E eu olhava para o anel e eu sentia que era por conta do anel, mas eu não queria acreditar que era por conta do anel. Quer dizer, hoje com o discernimento eu percebi, tive certeza que era por conta do anel quando o anel quebrou e eu tive que jogar o anel fora. Então eu tive certeza que era o anel que estava impactando na minha alma, no meu discernimento. Quer dizer, exatamente como a Bíblia diz, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado da terra é desligado do céu. E tudo tem um sentido. A cobra, a Bíblia ensina sobre o sentido de uma cobra, que a cobra é o diabo. A mentira vem do diabo. Então, só não acredita quem não busca esse conhecimento. No Espiritismo, as pessoas fazem tatuagem com símbolos dos Exus, né? Faz pactos espirituais que eles chamam como catulagem. Catulam, que é para tirar o sangue, para fazer pactos com os espíritos, e eles se sentem bem. Para eles tudo é natural, tudo é normal, porque é deles. Porque ele não busca entre a verdade e a mentira, e o que é bom de verdade e o que parece ser bom, mas não é bom. Que é isso que Deus explica. Não seja ignorante sobre o espírito. Busque o conhecimento sobre as coisas espirituais. Quer dizer, tem pessoas que querem as coisas espirituais, mas ela quer da forma dela, do jeito dela, para ganhar vantagem, para se dar bem, independente. Ela não quer discernir entre a verdade e a mentira. Por isso, para mentir, essas pessoas jamais vão saber quais são as consequências de uma mentira se ela tem a mentira como verdade. Se ela tem a mentira como verdade. Então, nem ela vendo, ela consegue entender o que está vendo. Por isso, essas pessoas que não têm o discernimento, ela bota a culpa no outro e condena os outros o tempo todo. Porque ela não consegue se ver sem a ajuda do verdadeiro Espírito. Que é isso que Deus ensina. Então, eu fiquei impressionada quando o Espírito Santo me ensinou a respeito desse rapaz. Que ele teve que sumir, ele perdeu tudo e ele tinha mais de 10 ou era 15 anos em uma empresa só, no mesmo emprego. Ele perdeu o convívio com as filhas, com os pais, o emprego, simplesmente por ver a vida dele sempre, ele perdendo, mas ele sempre condenando as pessoas. Sempre ele condenava as pessoas e justificava e falava mal. Quer dizer, é uma coisa atrás da outra e a pessoa não quer esse conhecimento espiritual. Não é que ela não saiba, é que ela não quer. Tem pessoas que não quer. Ela paga para ver a destruição porque ela não se ama. Ela não sabe a respeito do amor, não acredita no amor e vive essas pessoas tão vazias espiritualmente. Então hoje é mais fácil você crer na Bíblia por conta dos estudos da ciência. Quer dizer, quando você busca o conhecimento de quem faz tatuagem no braço, são pessoas que têm problemas sentimentais, carências, abandonos, problemas familiares.
problema com o pai. Quando você vê uma pessoa toda tatuada, que você busca o conhecimento, é uma pessoa super revoltada. Uma pessoa que tem problema com o pai. Mas está ali se auto-superando, buscando ser feliz. Quer dizer, se essa pessoa ela buscar uma rotina de oração, uma leitura bíblica, será se ela não vai ter a comprovação que algum tipo de tatuagem muda até o seu emocional? Até o seu espírito, ele muda. Por isso Deus diz, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado da terra é desligado do céu. Quer dizer, aquilo que eu não quero saber, não é que eu não viva as consequências. É que eu não sei discernir sobre as consequências daquilo que eu estou fazendo. Porque eu estou vendo e eu não quero acreditar no que eu estou vendo. Por isso eu estou contando a você a história do meu anel. Que eu nunca vou esquecer. Como eu mudei, percebi que mudei, mas eu não quis acreditar que era por conta do anel. Vinha na minha mente. Mas eu agarrada, comprei o anel parcelado, com dificuldade para pagar. Como eu ia desfazer daquele anel? Eu não estava acreditando. E eu só acreditei quando o anel quebrou, que eu tive que jogar, e aí eu vi o meu espírito mudar. E aí eu comprovei, não é que era um anel, que eu estava me sentindo tão diferente, tão irritada, tão insatisfeita. E aí hoje é que eu comprovo que quando Deus diz que o homem não deve tatuar o seu corpo, porque Deus sabe mais do que eu. Deus sabe mais do que eu. Mas a gente, não é que a gente não saiba. Muitas vezes o homem natural, ele não quer saber. Porque ele já tomou decisões e ele acredita que é melhor não saber. Onde ele não vai deixar de sofrer as consequências das decisões dele. Não vai mudar. Não muda porque o homem não quer saber. Quer dizer, eu já conheci mulheres que disse a mim, depois que eu fiz uma tatuagem, o meu negócio travou. As portas do meu comércio quase fecham. Eu fiquei desesperada. E se a pessoa for para o espiritismo, o que é que eles vão dizer? Vão dizer que foi um feitiço, que foi uma mandinga, que foi alguém que mandou um trabalho, e aí ele ganha mais aquele dinheiro da pessoa para abrir as portas do mundo espiritual, né? Que no espiritismo é chamado de tranca-rua. E aí a pessoa vê a porta abrindo, mas ela não sabe a verdade do que aconteceu com ela. Ela quer a explicação. E lá eles vão dar uma explicação e um jeitinho para que a pessoa acredite naquela espiritualidade. Onde o discernimento do seu espírito entre a verdade e a mentira, que espírito você alimenta? Qual é o espírito que você alimenta? Quer dizer, se eu sou ajudado pela própria mentira, comprovadamente, eu vou errar novamente. Porque eu não aprendi com a verdade. E quando a gente não aprende com a verdade, é natural a gente mentir e errar novamente de outra forma. É isso que Deus me ensinou quando abriu os meus olhos. Quando você tem os olhos espirituais fechados, por mais que você vá vencendo, você vence uma coisa, mas você vai se deparar com outro tipo de problema. Por quê? Porque você não fechou a brecha daquela mentira que entrou na sua vida como uma verdade. Por isso esse rapaz terminou se destruindo. Quer dizer, a mãe dele na época me detonou. Disse que eu acabei com a vida do filho dela. Quando eu saí da vida dele, eu acabei com a vida dele. Mas eu já saí da vida dele porque eu percebia que eu não queria entrar na vida dele e eu ser a condenada da história. Porque eu conversei com a mulher que saiu da vida dele, a mãe dos filhos dele, e ela me contou
por que ela tinha saído da vida dele. E quando ela me contou e eu passei a observar o comportamento dele, o ciúme, as agressões, eu digo, eu não vou pagar para ver que ele é o que ela está dizendo, porque eu já estou vendo, eu não preciso esperar mais tempo para eu viver a mesma situação que ela viveu. Que ela disse que correu sem nada, deixou tudo, correu para não morrer na mão dele. Quer dizer, já era uma pessoa revoltada, uma pessoa brigona, uma pessoa que quer as coisas do jeito dela. E por isso, a própria pessoa, ela está num lamaçal tão grande, quando ela vive brigando e perdendo, que ela acredita mesmo que são as outras pessoas. A gente precisa de Deus para nos mostrar e nos curar. Nos mostrar aquilo que a gente não entende. E muita gente que quer Deus do jeito que elas querem, elas não buscam esse conhecimento. Elas não buscam, porque tudo que acontece com elas, elas têm que achar um responsável por tudo que acontece com elas. Porque na visão de uma pessoa que ela está nas trevas, que ela vive perturbada, o errado sempre são as outras pessoas. E não ele mesmo. Ele não consegue ter essa visão. Ele não consegue ter a visão. Quer dizer, por mais que eu ache que eu tenha sentido que foi o anel que impactou no meu espírito, porque era uma cobra, por mais que eu ache, porque a cobra simboliza Satanás. Em todo setor, em Bíblia, em falsidade, em mentira, em traições, em engano. A cobra significa Satanás no mundo espiritual. E por isso Deus estava querendo me ensinar alguma coisa. Na época, onde eu não queria ver. Eu que não queria aceitar. Por amor aos bens materiais. Né? Tinha acabado de comprar o anel, não quis acreditar. Continuei usando. Mas eu só tive esse discernimento quando Deus me ensinou entre a verdade e a mentira. Que eu sou um espírito dentro de um corpo. Então, como é que esse espírito se movimenta? Como é as emoções desse espírito? O que é que ele sente com o que ele vê? Como é a decisão desse espírito? A visão? Como é que ele interpreta as coisas dele? É isso que Deus ensina. Que o homem não deve ignorar. Ter a ignorância dessa percepção. Ou ele vai viver a vida toda condenando e acusando as pessoas por tudo. Porque ele não tem a visão dele mesmo. Por isso Deus diz, conheça a verdade e a verdade te liberta. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.